específicos pode ter o meu trabalho? Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas percepções que eu tive ao assistir nesse final de semana um conjunto de bancas de finalização de um curso de especialização na área de psicologia. No trabalho em questão que eu quero conversar com vocês, então uma estudante estava apresentando para a banca o seu trabalho de conclusão de curso, que era uma revisão da literatura. Primeiro, como toda banca, assim, bastante padrão, ela tinha ali 15 e 20 minutos para apresentar o desenho metodológico, o tema e os resultados, os achados de sua pesquisa, e depois ali uma banca composta por 3 doutores fazia a avaliação dos trabalhos. Ela passou por esse mesmo processo. Quando ela estava apresentando o desenho metodológico da pesquisa dela, ela apresentou 9 objetivos específicos. Já de cara, quando eu vi aquele slide, vi ela apresentando, eu já me assustei assim um pouquinho, né? Não é o comum, né? São vários objetivos e pensei, nossa, o trabalho dela deve estar muito amplo, a banca talvez sinalize algo nesse sentido. E de fato foi o que se confirmou, né? A banca colocou uma série de questões ali quanto ao trabalho dela que precisariam ser aperfeiçoados e todos, na verdade, se relacionavam a essa questão de estar muito amplo, muito grande para um trabalho de conclusão de curso, que no caso dela era apenas um artigo. Então veja, um artigo ali de 25, 30 páginas no máximo, com 9 objetivos é bastante coisa e a gente tem que pensar bastante cuidadosamente quando faz esse tipo de escolha metodológica para nossa pesquisa, certo? Para a gente entender, então, porque todo esse vídeo aqui, essa reflexão que eu quero fazer com vocês, não se relaciona com a questão da quantidade em si, porque nem a BNT, nem a APA, nem nenhuma norma acadêmica estabelece o número de objetivos que um trabalho pode ou precisa ter. Mas é interessante a gente pensar sempre em termos de quantidade e funcionalidade, né? Qual é a função daquele elemento dentro do meu trabalho, qual é ali a necessidade de ele estar no meu trabalho, porque isso vai interferir diretamente na qualidade do que eu vou produzir ao final, certo? Então, quando a gente pensa em objetivos gerais e objetivos específicos, é bem importante divisá-los, né? Cada um tem uma função específica. Uma pesquisa deve ter um objetivo geral, que deve ser, então, aquilo que a minha pesquisa precisa responder, o que eu quero alcançar com a minha pesquisa. E o objetivo geral vai se relacionar diretamente com a minha pergunta de pesquisa ou pergunta norteadora, né? O que motivou, qual é o interesse, a curiosidade, ou qual é a lacuna, o que eu busco responder com a minha pesquisa. Isso, então, vai estar lá delimitado no meu objetivo geral. Os meus objetivos específicos vão ser as etapas de consecução para se chegar nesse objetivo geral. A gente pode pensar, então, em certa medida, em etapas intelectuais, em etapas metodológicas e até epistemológicas, em certo sentido, para que eu alcance lá o meu objetivo geral. E eles precisam formar uma sequência lógica. Cada um dos objetivos específicos tem que contribuir diretamente para que a gente alcance, para que a gente chegue até o nosso objetivo geral. Então vejam que se a gente escolhe 7, 8, né, são muitas etapas, então significa que algo ali a gente não enxergou corretamente para fazer essa delimitação. Sempre quando eu penso então nesse tipo de problema, né, de extensão ou de inadequação dos objetivos, eu diviso 2 problemas principais. O problema está relacionado com a própria função do objetivo, e isso eu gosto de até usar uma metáfora, assim, uma analogia que é bem bobinha, mas para a gente entender com bastante clareza, né? Visando ser bem didático, a gente precisa primeiramente entender que a etapa, né, o objetivo geral é diferente de uma etapa metodológica. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo quando eu falo com meus mentorandos. Se alguém me pede, Patrícia, quais são os objetivos hoje do teu dia de trabalho na Texto Certo? Então eu posso pensar, hoje é segunda-feira, quando eu estou gravando esse vídeo, então já tenho ali um padrão de atendimentos. Eu tenho os e-mails para responder com orçamentos, eu tenho que dar o retorno das editoras, eu tenho que falar com os editores-chefes de algumas revistas, o WhatsApp geralmente tem várias respostas ali que eu preciso dar para os estudantes que estão com seus trabalhos em atendimento. Então vejam que isso são os objetivos. Eu posso dizer, ao final do meu dia hoje eu quero zerar meu WhatsApp, zerar o e-mail e postar X artigos. Esses são meus objetivos. Quais são as etapas mais metodológicas, mais assim, funcionais quando eu penso no meu dia de trabalho? Eu tenho que ligar meu computador, eu tenho que ligar as luzes da minha sala, eu tenho que pegar a minha agenda. Então vejam que essas etapas metodológicas não são os objetivos do meu dia. Então a gente tem que pensar da mesma forma quando pensa em pesquisa acadêmica. Muitas vezes eu vejo estudantes colocarem lá nos objetivos gerais
coisas que são estritamente metodológicas, num sentido bem assim, de consecução mesmo, de etapa de serviço, digamos assim, de etapa de tarefa, né, de pesquisa. Eu tenho que submeter ao comitê de ética, eu tenho que coletar um número X de questionários. Vejam que coletar respostas, fazer entrevistas não é um objetivo, ele é uma etapa da pesquisa, sim, no sentido metodológico, mas não é objetivo, né, não responde a nada, né, então a gente tem que ter primeiro bem claro essas duas questões. Depois, o outro ponto que eu observo também é a questão aí propriamente de amplitude do próprio escopo da pesquisa, né? Nesse caso dessa estudante que eu trago para vocês para compartilhar como exemplo, né? Para aprendermos todos juntos e, né, refletirmos, né? Não é que eu vá assistir as bancas para encontrar problemas, mas eu sempre gosto, assim, de ver outras pesquisas para me manter atualizada, porque eu adoro ver pesquisas novas, então eu amo participar de bancas e assistir, né? E ver o que o pessoal tá produzindo, mas também porque me traz ideias aqui, né? Pra gente pensar juntos, assim como ir aperfeiçoando cada um de nós o nosso percurso de pesquisa, né? Pesquisa tem isso muito de bonito, né? A gente vai aprendendo junto com quem também está produzindo, né? Então isso é muito legal. Então, no caso dessa estudante, e que muitas vezes acontece com muitos de nós, ela tinha então um escopo ali, um recorte da pesquisa dela, estava muito amplo, né? Como eu coloquei para vocês no início do vídeo, tinha ali 5, 6 conceitos que ela estava colocando. E o que a gente tem que pensar, né? Mesmo quando a gente está fazendo uma revisão da literatura, tudo tem que responder a um objetivo, né? E eu trago um exemplo até da minha prática. Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho na área da psicologia, seja psicologia social, seja psicanálise clássica, se eu vou pensar em Freud. Freud, né, escreveu inúmeros livros, inúmeras obras, falou de várias problemáticas da psique humana, então eu não posso pegar só e fazer uma lista no meu trabalho, mesmo que ele seja uma revisão da literatura. Eu vou trabalhar psique, vou trabalhar id, vou trabalhar ego, vou trabalhar... Tá, mas tu vai revisar isso por quê, né? E eu sempre falo com os estudantes também essa questão até da gente enxergar a funcionalidade da nossa pesquisa e a questão do ineditismo. Eu falo, não é no sentido que a gente sinta assim, um peso na hora de produzir uma revisão da literatura, mas ela tem que ter uma justificativa de existência, né? Por que eu escrevo uma revisão da literatura no meu trabalho se outros pesquisadores já fizeram também isso, ou se mesmo o leitor pode chegar aí e vai, com certeza, lendo o original, ler os conceitos com muito mais profundidade e qualidade. Por que é relevante que ele leia a minha revisão da literatura, né? O que vai delimitar esse ineditismo, essa singularidade da minha leitura é exatamente o meu problema de pesquisa. Ok, Freud escreveu sobre um monte de conceitos, sobre um monte de questões, mas eu, Patrícia, aqui, pequena pesquisadora, quero usar a psicanálise, aplicar a psicanálise, iluminar o meu fazer aqui científico, prático, profissional a partir desses conceitos. Então veja que passa pelo filtro da nossa singularidade como pesquisador, né? Então a gente está pegando lá um conceito ou um conjunto de conceitos que são super consagrados, mas eu estou fazendo então um arranjo, uma leitura, uma combinação que é específica. E isso que vai ser o legal, vai ser o bonito da minha pesquisa, certo? E isso se relaciona diretamente com a questão do objetivo geral, os objetivos específicos e também com a questão da delimitação. Então, uma pesquisa bem recortada, bem delimitada, vai fazer com que eu não cometa excessos, né? Que eu não abra demais, porque se a gente for pensar, todos os temas se relacionam com 1000 outros temas e a gente nunca vai abarcar tudo da nossa área, nem vai fazer todas as leituras, né? Então é importante fazer essa delimitação para que aquele recorte que eu estabeleci possa ser construído e possa ser concluído com qualidade, né? Quando eu termino lá as considerações finais do meu artigo, da minha tese, da minha dissertação, que eu consiga responder ao leitor, bom, eu me propus a esse objetivo, eu estabeleci essas etapas como fundamentais e após percorrê-las todas, eu cheguei a essa conclusão, ou a essa leitura, ou a essa proposta, certo? Então, a gente tem que pensar sempre isso, né? Não é uma questão de quantidade, mas sim de qualidade e de funcionalidade. Objetivo geral, então é o que eu quero alcançar. Objetivos específicos são as etapas metodológicas para as quais eu preciso para chegar nesse objetivo geral, mas não é tarefa de pesquisa, não é tarefa metodológica, e sim um objetivo, uma etapa de construção intelectual de dado conhecimento. E para concluir o nosso vídeo, outra questão que é fundamental a gente pensar, que é uma reflexão que perpassa todas as etapas, né, todas ali as instâncias, né, que eu vou ter dentro do meu trabalho, justificativo, objetivo, cronograma, etc., é a questão do tempo que eu tenho para fazer pesquisa. Vamos ao exemplo de novo dessa estudante que está nos ajudando hoje aqui a pensar essas questões.
Um trabalho de conclusão de curso de uma especialização, geralmente um estudante faz ali em um semestre, né? Então, pensemos de 6 a 4 meses de escrita, reflexão e etc. para um artigo. Se eu coloco 9 objetivos no meu artigo, isso significa que eu vou ter de 2 a 3 objetivos, a depender do mês, para um único mês. Então, 3 objetivos de pesquisa em 30 dias fica muito corrido. A gente não consegue fazer com qualidade um trabalho tão extenso em tão pouco tempo. Então, também a gente precisa delimitar os objetivos pensando no tempo que eu vou ter para realizar essa pesquisa. Então, existe inclusive essa ideia de uma proporcionalidade, né? Uma tese de doutorado que tem uma série de aprofundamentos que são muito maiores do que um artigo menos extenso, pode ter ali, eu já peguei teses com 5, 6, no máximo, eu acho que é o adequado, objetivos específicos, mas agora um artigo de pouca extensão não pode ter tantos objetivos assim, porque infelizmente não vai conseguir realizá-los todos e muito provavelmente, como era nesse caso dessa pesquisa, na verdade eles foram construídos por um erro ali, infelizmente, de interpretação e de conhecimento metodológico mesmo, certo? Então lembrem sempre que quando a gente pensa em pesquisa acadêmica, pensa em escrita acadêmica ali no resultado, no registro da nossa pesquisa, a gente tem que privilegiar qualidade e não quantidade, certo? Até o próximo vídeo.